Olá, eu sou o Luffy Steffen. E eu sou o Nilson Xavier. E nós estamos de volta, atendendo a pedidos. Nilson e Luffy, Luffy e Nilson. A gente podia pôr aqui um letreiro, em vez de pela primeira vez juntos, Fernanda Montenegro e Paulo Altran, a gente põe mais uma vez juntos, Luffy Steffen e Nilson Xavier. Exatamente. E isso porque a gente vai falar de Guerra dos Sexos. Exato, essa novela. Que voltou, uma novela tão esperada, tão desejada, pelo menos pra mim era, que também. agora tá no Globoplay disponível pra gente. Parece que a gente tem o ano de 1983 de volta, né? É verdade. Porque ao mesmo tempo que Guerra dos Sexos está no Globoplay, a gente tá assistindo Pompom Beijo Beijo aí sendo reprisada no Viva. E num dos primeiros capítulos de Guerra dos Sexos, a personagem da Nieta tá assistindo no Vale a Pena Ver de Novo Plumas e Paetês, que realmente passava na época. Que era a novela do Vale a Pena da época. É engraçado esse ano de 83, né? Que tinha Plumas e Paetês no Vale a Pena, Pompom Beijo Beijo às 6 da tarde, que é uma novela com um elenco central meio parecido, e à noite Guerra dos Sexos, sendo que o Silvio de Abreu tinha escrito a metade final de Plumas e Paetês, né? Exato. No lugar do Caçando Cabos Mendes. Exatamente. Então é meio que um tríptico em 83, meio charmoso, né? Exato. E a gente tá para falar do quanto Guerra dos Sexos é uma novela que mexe com a nossa memória afetiva. O vídeo anterior do Luffy, no canal dele, do Nafta Luffy, em que ele fala de Guerra dos Sexos, ele bate muito nessa tecla, né, da memória afetiva. E assim, eu me identifiquei muito quando assisti o vídeo dele, porque é a minha memória afetiva também, é um momento muito especial para mim. Inclusive, Luffy, essa coisa de memória afetiva, ela é tão pessoal, tão subjetiva, É verdade. que não cabe comparação nenhuma com que as outras pessoas, as ideias que elas têm sobre determinadas novelas, tal, porque o ano de 1983 ele foi um ano especial para mim. Eu tinha 14 anos, estava na 8ª série. Nossa. Agora, pro ano seguinte já muda um pouquinho. No ano seguinte eu fui fazer o primeiro ano do colegial numa outra escola, então são outros sentimentos que afloram, e a televisão, como era assim uma espécie de refúgio, pelo menos para mim que era adolescente na época, as impressões que eu tenho das novelas de 1984 em diante já diferem muito do que eu tinha até o ano de 1983. É interessante você falar isso, porque comigo também aconteceu essa transição exatamente para o colegial. Eu entrei no colegial em 1991, então até 1990 eu ainda tinha uma relação com a televisão e com as novelas. Por exemplo, o ano de 90, eu lembro de ver Rainha Sucata e tal. Em 91 já muda. E meus interesses também mudaram, porque eu entrei pro colegial, então eu passei a me interessar muito mais por música pop, rock, por exemplo, do que por novelas. Eu abandonei um pouco as novelas na adolescência, né? A ponto de descartar mesmo isso. Então as novelas que passavam à tarde no Vale a Pena entre 91 e 95, mesmo às vezes sendo novelas dos 80 que eu tinha gostado, eu desprezava mesmo. Falava, não vou ver isso, não quero mais saber. Tinha um pouco essa ruptura com a infância, exatamente. né? É muito engraçado. Exatamente. E no Guerra dos Sexos é engraçado. Você tinha 14, né? Eu sou um pouco mais novo, eu tinha 8. Eu fiz 8 naquele ano. E como eu falei no vídeo, ficaram memórias muito dessa infância, dessa fase, né? Foi muito marcante, assim. E aí agora, revendo a novela no Globoplay, ela é uma novela que não está me decepcionando. Essa memória afetiva se mantém e ao mesmo tempo o reconhecimento da qualidade da novela. Também. Porque também essa coisa da memória afetiva, a gente tem visto muito isso nas reprises do Viva ou nas novelas do Globoplay. Às vezes tem uma ideia de uma novela, nossa, era ótima, aí você vai rever e fala, não era tão boa como a novela. A gente se decepciona, né? Isso aconteceu bastante, inclusive, está acontecendo. Com relação, eu estou falando de mim particularmente, as novelas, principalmente as novelas das 7, sabe? Eu era apaixonado pelas novelas das 7 nos anos 80. Nos anos 80. Então, existe uma sequência de novelas que começa com o Jogo da Vida, em 1982, e termina mais ou menos, eu acho que ainda se estende a Transas e Caretas, que era uma novela que eu gostava muito, em 84, mas termina ali. Vereda Tropical, que é a novela de 1984, que vem logo depois de Transas e Caretas, ela já não é uma coisa assim que eu goste muito, que represente muito pra mim. Tanto que quando eu a revi no Globoplay, que eu a revi não faz muito tempo,
eu já não esperava muita coisa e também acabei não decepcionando muito, porque também não mudou muito a opinião. Mas então não você acha que essa safra, digamos, os anos de ouro das novelas das 7 nos 80 é mais no começo mesmo, Jogo da Vida até Tranças e Caretas? Eu não tô afirmando isso, eu não tô jogando fora Vereda Tropical, nem Tititi, nem Cambalacho, nem Brega Chique. Não, a safra de ouro das novelas das 7 dos anos 80, a gente sabe, ela compreende as novelas de Silvio de Abreu e de Cassiano Gabus Mendes. E começa de fato com o Jogo da Vida, que é uma novela que traz uma novidade ali, o pastelão, a chanchada para o horário das 7, de uma forma mais direta, né, com as novelas do Silvio de Abreu, e se estende por toda a década de 80, vai até talvez Top Model. Então é uma sequência de novelas das 7 que a gente sabe que são novelas de qualidade, que fizeram sucesso, mas eu estou falando da minha experiência, da minha memória afetiva. Sim. Aí eu separo as novelas que vão de 1982, de 81 para 82, que é Jogo da Vida, até mais ou menos 84. Então pegaria Jogo da Vida, Elas por Elas, Final Feliz, Guerra do Sexo e Tranças e Caretas. Exato, é a minha sequência de ouro. Entendi. Entendeu? É a minha sequência de ouro, é essa. Eu vi todas com paixão, apaixonadamente, gostava de todas, vou querer revê-las todas quando elas vierem a serem reprisadas. O meu é engraçado você falar isso, porque acho que tem a ver com isso que você falou da coisa da entrada no colegial, que é, digamos, uma transição para a vida adulta. Então, no meu caso, estendeu talvez para a década toda, porque por causa da minha idade foi depois, né, que eu fui pro colegial. Sim. Então eu tinha esse brilho, esse fascínio pelas novelas das 7 dos 80. Eu também assisti todas, gostava de todas. E agora, quando eu vou rever algumas delas, algumas me frustram. Justamente por eu falar, como novela, pensando bem, é meio chato, não é tão legal assim pra ficar revendo. Agora, Guerra dos Sexos, eu acho que ela tem as duas coisas. Ela mantém a memória, a saudade, a nostalgia, mas ela também acho uma novela muito boa, com uma qualidade muito boa, né? Exato. Não, o texto, a narrativa, é uma novela que ela parece sempre fresca. Ela tá sempre trazendo alguma coisa. A trama não para, a trama não cai, sabe? Sempre acontece alguma coisa. Dinâmica. É dinâmica. Eu acho o texto econômico. Os personagens falam necessário. Exato. Né? As cenas são pequenas às vezes, porque não precisa estender mais. Exatamente. Né? E aí, eu vou fazer uma comparação com Vereda Tropical. Vereda Tropical, ao contrário, é uma novela que as coisas parecem que se estendem. E se repetem, né? E nem todas as tramas funcionam. Por exemplo, Bárbara e Marco Aurélio. Gente, bem a parte que eu tô assistindo a novela. Não, gente, não dá. Aquilo não dá. Você acha que não cola aquele casal? Não tem nada a ver. Parece que a Rosamélia Murtinho já não estava contente com a personagem, enfiaram ela numa trama nada a ver, ela foi morar na vila. É que a personagem muda. Era uma personagem cômica e passa a ser uma personagem romântica. Não tem nada a ver. Tem essa mudança. Então existe ali uns erros, sabe? E Guerra dos Sexos não, Guerra dos Sexos é um frescor o tempo todo. É impressionante como a novela como um reloginho, né? Vai acontecendo tudo e vai encaixando, né? E todos aqueles atores, eles estão tão perfeitos naqueles personagens e eles são realmente engraçados. É claro que nem todos são engraçados, talvez nem todos estejam de fato muito bem, mas a grande maioria está. O elenco é muito bem escalado, né? As pessoas nos papéis certos. Então, eu não vi até agora, eu estou no começo da reprise, né? Porque eu estou me dividindo entre Guerra dos Sexos e Vereda Tropical, né? Mas eu não vi até agora alguém que você fala, não, essa pessoa não tá tão bem assim. Parece que tá todo mundo muito encaixado, né? Até os atores que eram jovens e inexperientes naquele momento estão bem, né? Talvez o Paulo César Grande ainda seja um tanto quanto cru. Eu já cheguei ainda não cheguei lá. Eu já estou no capítulo, por volta do capítulo 60. Já cheguei numa parte em que já aparece o personagem Ronaldo. E realmente o Paulo César Grande era muito cru na época, né? Mas com certeza não era tão cru quanto Jesus Luz no remake. Pelo amor de Deus. Aliás, essa é uma das coisas que eu assisto Guerra dos Sexos e fico pensando, meu Deus, como que foram fazer aquele remake? Aquele remake não faz sentido nenhum. Não faz sentido trazer a história de volta naquele ano de 2012. Não faz sentido ter
aquele elenco escalado não faz sentido aquele tipo de direção para aquele tipo de texto, nada fazia sentido. Você falando agora, eu imaginei a própria Charlotte da Fernanda Montenegro falando, como ela fala na novela, ela falando assim, mas não faz sentido mesmo, não faz sentido. Vocês não entendem, não faz sentido. Não faz sentido. Que ela faz muito isso, a Charlotte, né? Tem umas reflexões assim. Assim, por mais que sejam atores tarimbados, atores que a gente goste, como Drica Moraes, como Glória Pires, como Irene Havashi, eles não cabiam naqueles personagens. Irene Havashi não cabia na Charlotte. A Drica Moraes não estava bem, ela estava doente na época. Por que foram escalar ela para fazer aquela personagem? Não cabia na Nieta. A Bianca Bin de Carolina não faz o menor sentido. Ela era extremamente crua ainda para fazer esse tipo de personagem. Porque quando você começa a comparar, a Lucélia Santos ela é uma força da natureza. Adoro. A Lucélia Santos é maravilhosa fazendo Carolina. Carolina é uma vilã assim tão boa quanto Maria de Fátima de Vale Tudo, por exemplo. Mas eu acho que tem uma coisa também que é, quando fizeram Guerra dos Sexos original, era uma novela escrachada, anárquica, irreverente e que não se levava tanto a sério, tirava sarro da própria novela, que é aquela coisa deles olharem pra câmera. A própria Carolina, a Lucélia Santos faz quase comentando a personagem, né? Porque a Carolina é tão falsa, é tão artificial, que aí você fala, como que ninguém percebe? Então parece que a Lucélia tá brincando, assim, olha, eu vou falar isso e ninguém vai mas só uma atriz muito tarimbada consegue fazer isso. Agora, quando eles fizeram o remake, eles levaram a sério demais o remake. Por exemplo, a Bianca Bin não tem humor nenhum fazendo Carolina. Não tem. É uma vilã fria e só. Então, ela não tem humor, ela não tem nem carisma. Eles não tinha nem carisma que a personagem exigia. Eles não brincam com a novela, tem isso também, eles não conseguiram brincar. Eu acho que um dos grandes fatores aí está na direção engessada do Jorge Fernando, porque quando o Jorge Fernando dirigiu a primeira Guerra dos Sexos com o Guel Arraes em 1983, eles eram jovens, eles intrépidos, eles estavam com o gás todo, eles sabiam que eles estavam trazendo uma coisa nova para a televisão, então você percebe ali que tinha a genialidade daqueles diretores junto com a genialidade do texto do Silvio de Abreu e a genialidade daquele elenco bem escalado. E era essa fome de todo mundo, direção, elenco e texto, conquistar as pessoas com aquela novela inovadora. Era a fome, a vontade de vencer. Aí acho que você vai falar, em 2012 já estava todo mundo meio acomodado. Não. Em 2012 o Jorge Fernando já era outro. O Jorge Fernando já não participa, ele já era um diretor de núcleo, então, ou seja, ele delegava a direção a outros diretores. Esses outros diretores provavelmente nunca viram a primeira versão de Guerra dos Sexos, talvez, não sei. Foram impactados por aquilo. Não posso afirmar, mas é um outro tipo de direção. Nem sei se é o mesmo tipo de direção que caberia, mas é um Jorge Fernando completamente diferente. Silvio de Abreu diferente. Não, sabe o que eu acho? O Jorge Fernando havia dirigido muitas novelas do Valci Carrasco, né? Parecia direção de Jorge Fernando em novela de Valci Carrasco das 6 e das 7. Talvez, eu acho que é o que você falou, eu concordo com você. O Jorge Fernando tem uma trajetória interessante dirigindo o Silvio de Abreu, depois ele começa a dirigir outros autores, claro, ele tinha que circular. Mas a partir do momento que ele entra para o núcleo Valci Carrasco, talvez ele tenha... Ele se acomode mais naquele esquema Valci Carrasco. Esquema Valci Carrasco. E quando foi pra Guerra do Sexo... Mas não é só isso também. O texto não cabia mais. O texto não cabia, o elenco era mal escalado, não era um elenco bom. Enfim, não era pra ter sido feito. Foi uma ideia infeliz, né? Como a maioria dos remakes, eu sempre falo isso, né? Eu acho que os remakes que funcionam são, no caso da Globo, quando a novela original não era da Globo, como a Pantanal, sei lá, era em outra emissora. Então, Mulheres de Areia, Viagem. Porque aí se justifica, é uma nova roupagem, que é outra emissora, é outra... Agora, quando é remake da própria Globo, geralmente, por exemplo, Irmãos Coragem, também foi um remake... Capenga, Pecado Capital. Pecado Capital. Então, às vezes, eu acho que um dos problemas dos remakes talvez possa ser esse também, né? Mas no caso de Guerra dos Sexos é isso, eu acho que tem muito a ver com a época, né? Guerra dos Sexos foi a novela certa na hora certa, em 83. Exato. Eles atiraram numa coisa e aquilo deu certo. No remake, aquilo já não... O que significava aquilo, né? Então foi meio triste, né? Eu quero fazer uma ressalva que eu já devo ter comentado em algum momento, talvez em algum vídeo com você ou sozinho. Uma espécie de uma crítica que eu faço a Mário Gomes. E que eu dizia que o Mário Gomes ele é sempre igual
Só que aquele igual do Mário Gomes funcionava como o Jerônimo de Jogo da Vida, como o Nando de Guerra dos Sexos, como o Luca de Vereda Tropical. Porém, como eu vi Vereda Tropical faz pouco tempo, estou vendo Guerra dos Sexos agora, eu preciso fazer uma correção. O Nando não tem nada a ver com o Luca. O Nando é diferente do Luca. É um outro personagem. O Nando é um bobalhão, é um azarado, é um atrapalhado, é um ingênuo. O Luca não é tão ingênuo. Não é. É diferente, é um outro personagem. Eu acho que esses três personagens, eu entendo tudo que você está dizendo, porque assim, o Mário Gomes nunca foi um grande ator. Não é. Mas ele, às vezes a gente tem na televisão, principalmente atores e atrizes, que ocorre uma sintonia com uma direção e um autor. No caso dele foi isso, Silvio de Abreu e Jorge Fernando. Ele funcionou em Jogo da Vida, Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Foram as melhores novelas do Mário Gomes, né? Onde ele funcionou melhor. Então era isso, de repente a direção e o texto ocorreu um casamento ali que funcionou. Né? E eu acho que os três personagens têm diferenças entre si. Concorda com você? Eu não posso falar do Jerônimo porque eu não lembro. A gente lembra pouco, viu algumas cenas. Muito pouco. Mas vendo agora Guerra dos Sexos, eu percebo quanto o Mário Gomes está fazendo um tipo mesmo, está fazendo um tipo que funciona, porque o Nando é engraçado, é exagerado, é atrapalhado, exagerado não, azarado, é atrapalhado e é um tipo, sabe? Ele está compondo um tipo. Exatamente. E aí o Luca é diferente, aliás o Mário Gomes parece até mais, é um ano de diferença, mas parece até mais velho quando ele faz. Muito mais velho. Não sei se porque ele tirou a barba, mas ele parece mais velho quando ele faz o Luca. Eu vejo o Luca, ele parece cansado, né? Parece que o ator tá cansado. É que eu acho também que o personagem é para ser um jogador já de idade, já passou da idade, né? Então talvez seja, até isso seja proposital, até isso faça parte da composição do personagem. Pode ser que eu sinto que ele tá mais magro, meio assim, cansado, né? Parece que ele está doente, assim, o ator, não o ator, mas o corpo, não é o corpo ágil do Nando, que já é um personagem mais brucutu, né? Um brucutu, um personagem mais ágil, né? E no Nando o Luca parece que é uma coisa cansada, mas é o que você falou, talvez ele esteja fazendo isso. Porque o personagem é para ser assim, é um ator, é o jogador de futebol que já passou do seu tempo, né? E falando da Vereda ainda, eu acho curioso esse triângulo do Vereda, Mário Gomes, Lucélia Santos e Maria Zilda, que em Guerra dos Sexos não tem isso, não, né? Não tem esse triângulo. Tem a rixa das duas, que aí uma é boa armada, depois inverte, mas elas não disputam, elas disputam outro homem, né? No caso, o Felipe. E você citando elas, eu já falei da Lucélia, eu acho a Lucélia maravilhosa. Fale da Maria Zilda. Então, a Lucélia é maravilhosa, a Lucélia compõe uma Carolina assim, que ela é uma vilã, mas ela é uma vilã tão adorável. Uma vilã ótima. E a Silvana, a gente não precisa nem falar, né, que a Silvana parece uma outra atriz, porque é uma personagem completamente diferente e a Lucélia é maravilhosa fazendo a Silvana. É uma das melhores coisas de Vereda Tropical, é Lucélia Santos, Lucélia e Jorge Gomide. Eu adoro, e Val Borchardt também. Adoro esse trio. A Jorge Gomide tá fantástica. Eu também vendo Vereda Tropical e falo, gente, essa mulher, olha isso. É incrível. Né? E ela ganhou o troféu imprensa. Ganhou merecidamente. E a Lucélia Santos faz tão bem aquela personagem, que podia ser uma personagem chata na mão de uma atriz qualquer, mas não, nas mãos de Lucélia é uma personagem que engrandece, sabe, a narrativa, a trama, é muito boa. Agora, a Maria Zilda, olha, gente, como as coisas enganam, né? Todo mundo comenta que a Verônica é a grande personagem da Maria Zilda. Eu discordo totalmente. Eu acho a Verônica muito vazia. A personagem mesmo esvazia ao longo da novela. A personagem só serve para correr atrás do Luca. Ela não serve para absolutamente mais nada. E a Vânia é uma personagem melhor que a Verônica. Sim. Porque a Vânia tem uma história, tem uma trajetória muito dinâmica ao longo da novela, porque a novela é dinâmica. Como Vereda Tropical não é uma novela tão dinâmica, a Maria Zilda fica empacada, a Verônica fica empacada em uma determinada situação praticamente do início ao fim da novela, entendeu? Eu concordo com você. A Verônica entrou pra história, pelo menos até agora, como uma grande personagem. Pela mulher fatal, pela gostosona, a Verônica foi a grande devoradora de homens, mas só. E na verdade agora quando a gente está vendo as duas novelas, a gente vê que Maria Zilda está melhor em Guerra dos Sexos, funciona, a atriz está bem,
E a personagem é mais legal. Como você Exato. falou, a personagem mais interessante. uma personagem interessante. Né? E a Verônica não, ela se reduz mesmo a uma coisa... Eu tô impressionado, eu não lembrava dessa fase que ela fica praticamente se jogando aos pés do Lucas. Exato. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é uma vilã, ela é uma mulher que se humilha daquele jeito. É muito estranho, porque parece que o autor não define se ela vai ser uma grande vilã impiedosa ou se ela vai ser essa mulher chata, tipo a Manuela de Guerra dos Sexos, por exemplo, tipo que também tem isso. A mulher neurótica, disso, ciumenta, possessiva e tal. Então é interessante essas coisas, mas a gente acaba comparando um pouco as duas novelas, primeiro porque elas são próximas, né? São próximas. Entre uma e outra tem só Transas e Caretas. Tem o Silvio de Abreu em Feira Tropical, né, que coordenou tudo. Embora a direção é a mesma, Jorge Guel. É a mesma. A linha é a mesma. A linha é a mesma, né? O humor, o tipo de humor e tal. As referências de cinema. As referências de cinema continuam. Vários atores em comum entre as duas novelas, né? Então é inevitável não comparar Guerra dos Sexos com Feira Tropical como se fossem novelas irmãs, apesar de não serem, a sinopse não serem do mesmo autor, né? Porque de fato, você olhando Feira Tropical e conhecendo o Carlos Lombardi, que veio depois, é uma novela do Carlos Lombardi. Exatamente. Né? E agora, você falou que talvez são novelas irmãs, talvez sejam novelas primas. São novelas primas, aí fica mais distante o parentesco, mas tem um parentesco. Tem um parentesco. Agora, você falou do Carlos Lombardi, eu achei interessante que eu estava vendo outro dia isso. Eu percebi uma coisa que eu nunca tinha notado agora vendo Feira Tropical. As novelas do Carlos Lombardi têm uma estrutura toda, quase todas, né? Feira Tropical, Bebê a Bordo, Perigosas Peruas, acho que Vira-Lata também. Elas começam como comédias anárquicas e vão ficando dramáticas. E chegando até em finais não necessariamente felizes. Que é o que acontece. Isso, Bebê a Bordo. Bebê a Bordo e o próprio Feira Tropical. Não é sem dar spoilers, mas assim, não é um final tradicional. Não é um final tradicional. Né? Então, assim, é engraçado como ele começa cômico e vai pesando. Por exemplo, eu tava vendo uma cena de Feira Tropical agora, que é quando a Silvana perde a posse do Zeca. Aquilo é trágico, é triste, né? É triste. Falei, gente, que que eu acho que o Lombardi, ele realmente pesa a mão no melodrama. Ele pesa. Ele pesa a mão no melodrama. E pesa propositalmente, ele tem isso. É uma característica dele, que o Silvio de Abreu não faz. O Silvio de Abreu não pesa no melodrama. Pesa dependendo do ator, da atriz, como Maria do Carmo sofrendo mas isso é uma coisa pontual. Porque também era uma novela das 8, então eu quis ir pra esse lado. Também tem isso. Novela das 8. Não, e era um momento em que ele percebeu que ele tinha que deixar de lado a comédia e pesar no drama, então foi uma coisa proposital pensada, né? E aí ficou aquela novela meio dramalhão mesmo, né? A fase dela rejeitada pelo Edu, né? Não sei o quê. Uma novela até um tanto quanto Frankenstein, um híbrido indefinido. Uma novela Frankenstein. É o Frankenstein da sucata, né? Mas enfim. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente tomar um café e a gente volta no próximo episódio. Isso mesmo, não percam a parte 2 dessa conversa, onde vamos falar mais sobre Guerra dos Sexos. Até lá. Quer falar alguma coisa nesse intervalo? Não? Até lá, pessoal. Então até breve. Tchau.